Tutta colpa di una libertà dolente e un po' corrosa. È meglio separarci, Virgilia, falsa guida. E che? Sarà che son convinto che il passo è ormai compiuto. Triste ambiguità degli scriventi. Era paura e non lo era, compassione e non lo era, vanità, amore senza amore. Era delirio, dolore, eccesso di vertigini, avventure. Erano le due anime che mi abitavano diverse. E poi la nostra casa, senza baini. L'oscurità aumenta il sonno, che sembra cenere dei nostri abbracci morti, con l'altro che ti aspetta in qualche via arenosa a Botafogo e che sospetta del tempo, delle lucciole, del fumo. Che i 5.000 lettori, impietositi, ricordino che Bras Cubas passò da questa vita e il testo lo imprigiona per sempre dentro archivi impolverati senza uscita. Eu tinha, penso, 10, 11 anos, eu tinha mania de fazer sarau, luau, com os amigos, assim, todo mundo, criança, pequenos, curtindo, numa forma tão ingênua, tão inocente. E acontecia que todo mundo dizia, o grupo de intelectuais, na verdade nos chamavam de aristocráticos, né? Porque a gente gostava de fazer teatro, de cantar junto com violão, ou com piano e tudo. E às vezes inventava momentos de, tipo assim, de leitura, de pequenas poesias, sobre objetos, sentimentos, mãe e pai e tudo mais. Então um dia eu me lembro que estava no café do meu vilarejo, muito pequenininho, e esse mecânico me disse, aqui o Biagio Poeta. E quando me via passar na rua, me dizia, o poeta está passando poeta. E, na verdade, a palavra poeta, eu não sei como ressoa aqui no Brasil, mas para nós italianos, o poeta é Dante. Então tem um peso, uma força muito grande, quase assustadora, eu diria. Então eu sempre recusei esse epíteto de poeta, porque poeta para mim era poeta da antologia, poeta da escola, de livros, digamos assim, depois será de literatura, mas inicialmente eu sempre tive muito medo dessa expressão poeta. Eu, assim, acho que só me dei bem com a palavra poeta quando comecei na universidade a ler poetas. É isso mesmo. Não, poeta ponte. Porto é um ponto de chegada. Gostaria de ser poeta Porto, mas não consigo, né? Então, poeta ponte, se fosse essa a minha nomenclatura, essa aqui é a minha. Eu acho que poeta ponte gosto mais, porque estou pensando, mas ponte é mais bonito, ponte é a tentativa de unir zonas, regiões diferentes, lugares diferentes, isso gosto mais. Mas não sei se eu sei mesmo fazer o poeta ponte. O meu pensamento não é um pensamento unilateral ou que só possui uma única origem por causa da pátria, da mátria, da frátria. Então é verdade, eu fiquei muito tempo em vários lugares e acho que tudo isso está construindo o meu eu, né? Uma minha identidade, o que é muito complicado, porque você começa a perceber de todo mundo, todos os lugares, coisas bonitas, coisas ruins, mas tudo isso se torna, não sei como dizer, mas passa a um critério que se torna mais pessoal no tempo. Não é que você reconhece agora, você reconhece isso depois. Vamos pensar. Vou para o Japão. Essa viagem para o Japão, por exemplo, me marcou muito, mas eu não morei no Japão. Aqueles 15 dias, eu acho que vão deixar uma marca. Depois, no futuro, eu irei repensando no que mais me impressionou e que, por agora, como fragmento, faz parte um pouco do meu devir como personalidade.
Então, eu voltei para Bélgica, voltei para o Peru. São sensações muito bonitas, porque você revê amigos com uma autonomia outra, uma independência, uma riqueza outra. Essa riqueza também dependeu do que a gente vivenciou com essas pessoas. Na Rússia não voltei ainda. E eu me prometi, jurei a mim mesmo que eu, quando completar uma idade redonda, eu vou lá. Eu vou, porque não tenho mais notícias. Até as pessoas me dizem, por exemplo, quando eu encontro em bancas de doutorado, de mestrado ligados à literatura e cultura russa, me dizem sempre que eu não vou reconhecer Moscou, porque eu fui para Moscou durante o período da perestroika, então era uma grande reconstrução mesmo, e agora disseram para mim que está cheia de shopping, que parece uma New York da Ásia, né? Mas que a cidade que conheci, pelo menos aqui, naqueles anos, né? De fervor, né? Um grande fervor mesmo. Quando volto para a Itália, assim, na verdade é o seguinte, eu não acho de sentir saudade da Itália. Eu tenho saudade do Brasil, quando estou fora. Eu digo, é que eu vou voltar para minha casa é o Brasil. Mas quando eu volto na Itália, eu volto no meu vilarejo habitualmente, que é um vilarejo muito pequeno de pescadores, que é muito pequeno, é um prédio de Brasília, ou de São Paulo. Então eu volto e vejo que a vida não mudou. Parece que não fluiu. Parece que ficou como, sabe, uma natureza morta. Não foi para frente. O que vai para frente é o tempo e a idade, né? Porque eu vejo os meus pais envelhecerem. Isso que é, mas a mentalidade não mudou. É tudo naquela coisa, como sabe, na naftalina, você fica tudo lá paradinho, é coisa de museu. Quando eu volto, eu me vejo pertencer àquele lugar, porque eu nasci, morei, fiz amizade, a gente tem primeiras paixões, as leituras até da literatura siciliana, por exemplo, que é belíssima, muito, muito interessante, muito rica. Mas eu digo, eu queria ir cada semana, tipo um final de semana, e voltar. 48 horas seria suficiente. É isso, mas tem esse drama. Esse drama é presente na minha vida. Em primeiro lugar, eu quero contar por que eu chamei poema com desenhos e música. Porque é uma história que acho que você nem conhece. O meu sonho era mostrar os desenhos, as tentativas de desenho da personagem Benjamin, do meu livro. E como lá tem um finalzinho que Benjamin começa a aprender violoncelo, eu queria também uma suíte de Bach para acompanhar, ou umas suítes de Bach. Mas a editora disse que custava muito caro. Temos que ser realistas, então tudo acabou ficando só na minha fantasia. Mas eu fiz questão de manter o título, até porque eu, desde adolescente, desde quando eu comecei a me interessar pelo mundo artístico, percebi sempre que não existe separação de campos de conhecimento, campos epistemológicos. A gente acha que tem literatura é só aquela coisa escrita, tudo bem. Pintura é só pintura, ou escultura é só escultura, música, eu não acho, não consigo nem pensar desse jeito. Isso pode ser um pouco exagerado, porque essa falta, digamos assim, de limites faz que a pessoa se interesse por tudo. E isso é quase impossível, né? É uma utopia, né? Tipo Pico della Mirandola, o cara que sabia tudo. Mas eu continuo pensando nessa importância de não separar os campos. Portanto, quando eu comecei a trabalhar com o âmbito semiótico, semiológico, mais que semiótico, né? Ou seja, dessa dinâmica de junturas, ou de pontos em conexão entre literatura e arte, fiquei assim, abismado em ver quantas coisas podem estudar, pesquisar, e talvez, assim, sinceramente, eu acho que o mundo
pedagógico, não está ainda acostumado. Na verdade, o meu sonho na gaveta é fazer um livro de artista. Poder criar eu mesmo um livro com pinturas ou com pop-up, que eu gosto muito, né? Tenho alguns aqui até. Mas, evidentemente, a gente não pode fazer tudo na vida. Mas, sim, é verdade. Me interessa ver como a criança que está em nós, e que está, portanto, nos adultos, consegue criar. Porque no momento da criação, nossa, a criação de povos, diabos da terra, né? Nós voltamos um pouco àquela ingenuidade fructífera da infância, no estágio, diria, benjaminiano, ou seja, algo produtivo bom, né? Não como um regresso, né? Não é um regresso, aliás, é uma percepção de algo que ficou dentro de nós até sempre, né? O coelho foi o acontecimento do ano. Talvez exagere, da semana. No dia seguinte, na escola, só falamos, eu e meu irmão, do coelho. Nem comíamos mais, salvo sob ameaça. Nem televisão, nem brinquedos, nem invenções, nem o pai com sarampo, nem a mãe com as batatinhas fritas podia nos separar do coelho.